Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Mais uma escola bíblica, online. Para você que ainda não pode, estar no culto presencial, que também está ocorrendo na nossa igreja nesse momento. Espero que você esteja bem e continuemos, meus irmãos, orando ao Senhor para que aos poucos venhamos voltar à nossa normalidade, né? Sei que muitos estão ansiosos, querendo voltar ao convívio entre irmãos, isso é muito bom, né? E eu louvo a Deus, porque sua graça, sua misericórdia tem sido permanente sobre nós, porque o Senhor é fiel. Mesmo que não venhamos merecer, Deus tem nos abençoado no decorrer de todo esse tempo da quarentena. Louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor. E continuamos em oração, para que Deus abrevie esses dias, eles passem rapidamente e possamos voltar ao nosso convívio normal, meus irmãos. Bem, então, para você que ficou em casa na escola bíblica, pelos motivos certos, pelos motivos que têm impedido você de estar fora, devido à quarentena, o Senhor continue te abençoando, te derramando graça para que você tenha discernimento nesses dias tão complicados. Hoje estaremos tanto com o nosso culto online, também com o nosso culto presencial na igreja. E que você que está em casa rogue a Deus para os que estão no culto presencial também serem abençoados pelo Senhor e estejam intercedendo por nós, meus irmãos. Porque somos uma só igreja, temos um só Senhor e um só Salvador, que é Jesus Cristo. E Ele que morreu por todos nós, Ele mesmo toma conta de cada um de nós, e tem nos guardado no decorrer desse tempo. Então, louvado seja o Senhor. Ele conhece a falha humana, e às vezes a falta até de compreensão de alguns irmãos e pessoas também que ainda não entendem o Evangelho do que está ocorrendo. Então, nessa manhã, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, e vamos ler do verso 3 até o verso 13. Mateus 24, do verso 3 até o verso 13, e hoje nós vamos falar acerca do fim do mundo. O fim do mundo que é tão especulado, principalmente nos momentos de crise, seja de catástrofes naturais, quando a gente tem aí um grande terremoto, um grande vulcão, ou uma tempestade, ou um tsunami. Geralmente nós lembramos do fim do mundo, das profecias que existem na Bíblia falando acerca do fim de todas as coisas. E esses dias nós temos terremotos, temos pestes se espalhando pela face da terra, guerras. Então temos uma lista de coisas que levam muitos cristãos a acharem que o fim está próximo, o fim dessa sociedade, o fim do mundo como conhecemos está próximo. Em Mateus capítulo 24, o Senhor responde exatamente algumas dessas questões, quando virá o fim. Então vamos orar ao Senhor antes de lermos a palavra, e logo após estaremos lendo essa porção da palavra e estaremos aqui focando em uma das respostas do Senhor, de um grande sinal do fim do mundo, que haveria de chamar a nossa atenção, que deveríamos ter grande cuidado com ele. Oremos ao Senhor. Eterno Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra, e nesse dia, Senhor, nos prostramos perante Ti, perante Teus pés, para Te louvar, para Te adorar, reconhecendo a Tua graça, a Tua soberania sobre nós. Ó Pai Celestial, que Tu nos abençoe na meditação dessa manhã, que Tu nos ajude a compreender a Tua Santa Palavra, que Tu nos ajude, Senhor Deus, a expor a Tua Santa Palavra. Abençoa cada família que está ouvindo essa mensagem, a cada servo, cada serva Tua, Senhor, a cada alma que
está ouvindo essa palavra, Senhor, seja no dia de hoje ou posteriormente, Pai amado. Rogo que Tu que sabe todas as coisas, que Tu leve essa mensagem aos corações, que haja ação do Teu Espírito nesses corações, para que venhamos glorificar o Teu santo nome. Em nome por Jesus Cristo, confiado nele, Senhor, é que Te pedimos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, Mateus 24, verso 3 até o 13. Vamos ler. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E seguirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Até o verso 13, meus irmãos. Eis aqui a resposta, uma parte da resposta, na realidade é a introdução do Senhor Jesus Cristo, a pergunta dos seus discípulos ali, quando ele dizia: Senhor, quando tu virá, né? Quando ocorrerá o fim do mundo? Quando virá, os novos céus e a nova terra? Esta pergunta do fim do mundo tem sido uma pergunta recorrente, principalmente no momento de crise, como falamos aqui no início da nossa explanação, meus irmãos. É natural que nós, como crentes, ao olharmos grandes catástrofes, grandes sinais na nossa sociedade ou no mundo, lembremos do que o Senhor Jesus Cristo falou aqui na introdução. O Senhor aqui ele dá uma relação de coisas que a igreja deveria estar preparada, que haveria de acontecer antes do retorno dele, antes do fim, né? Quando o Senhor diz: olha, virão muitos, se dizendo Cristo, os falsos cristos aparecerão, virão muitos falsos profetas e enganarão, a muitos, haverá guerras e rumores de guerras, e uma nação se levantará contra outra nação, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então, esses sinais que o Senhor está tratando aqui, desde a sua primeira vinda, eles têm se intensificado com o tempo, E hoje nós podemos ver que as guerras, por exemplo, na nossa história recente, o século XX foi marcado com duas grandes guerras mundiais. E até então, mesmo com os grandes impérios, como o Império Romano aqui, mas a modernidade trouxe a globalização, e ao ponto de que acontece no nosso país pode influenciar os outros países, e assim entendemos que estamos vivendo uma comunidade, coisa que na época a qual o Senhor Jesus Cristo estava falando aqui não se poderia imaginar. Por exemplo, você pode estar me ouvindo, eu estou falando aqui de Recife, mas você pode estar me ouvindo em qualquer parte do globo terrestre, devido à tecnologia que se envolveu. Então, tudo hoje na nossa sociedade é abrangente. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor aqui disse que os falsos cristos, os falsos profetas, esses rumores de guerras, a nação contra a nação, fome, pestes, terremotos, seria o princípio das dores. Desde a primeira vinda de Cristo, isso tem acontecido na história da humanidade. O que nós percebemos é que, como por exemplo, houve guerras no período do Senhor, houveram guerras no passado.
né? Quando a gente pega a história da humanidade, depois de Cristo houve muitas guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, como o Senhor estava falando. Mas no início do século XX nós enfrentamos duas grandes guerras mundiais onde desenvolveram, né, tanto o Ocidente como o Oriente, né? E ali, pela primeira vez na história humana, o homem tem armas capazes de destruir, né, todas as nações do mundo, todo o mundo. Então, quem lembra aí da década, né, o início da década de 70, né, até o início, meados da década de 90, nós tínhamos aí a Guerra Fria e muito se falava das armas nucleares, como potências como os Estados Unidos, a antiga União Soviética, tinha armas suficientes para destruir o mundo várias e várias vezes. E nós vivíamos sobre o medo, né, de uma terceira guerra mundial, que seria o Holocausto. Então, como falamos, tudo na nossa geração, né, é fácil entendermos hoje como isso pode afetar todo mundo, toda nação. Mas na época que o Senhor está falando, era uma época onde se demorava dias para se atravessar, né, as fronteiras, para cruzar o mundo, anos. Né? Você não poderia sair de um continente ao outro, né? Por exemplo, atravessar o continente, né, europeu ou africano, né? Você chegar aqui para as Américas não era nem do conhecimento, né, das pessoas naquele período. Né? As Américas aqui estavam ainda ocultas ao entendimento daquela sociedade. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele nos dá uma visão do futuro, do que iria ocorrer. Um futuro que para nós já foi passado. Por exemplo, o Senhor nesse mesmo sermão, ele vai falar da destruição de Jerusalém, né? Para nós é passado, mas para os ouvintes deles aqui seria futuro, um breve futuro, logo depois da sua morte e ressurreição, Jerusalém seria cercada, sitiada e destruída. Né? Como o Senhor disse que o templo seria destruído, como foi destruído, como ele prevê aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando a gente fala do fim do mundo, né, o final do mundo, que é o tema de hoje, muitas perguntas se dão. Quais são os sinais que eu devo estar preparado? Bem, o Senhor disse aqui que as guerras, as pestes, as fomes, os terremotos, tudo isso que eu já disse a vocês, são sinais que o fim está próximo, mas esse é só o princípio das dores. Esse ainda não é o fim. Né? E que nós não deveríamos ficar angustiados ou muito aterrorizados com esses sinais, mas deveríamos o quê? Lembrar que o Senhor já previu isso. Deveríamos ser fortalecidos no Senhor, sabendo que essas coisas irão acontecer, mas isso é apenas o princípio das dores. Né? Então o Senhor fala dessa forma. Vamos ler novamente o texto para lembrar. A partir do verso 4 diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ele começa respondendo essa questão do final do mundo para que não haja um engano no meio da igreja. Então tenham cuidados para ninguém vos enganar. Né? Porque essa utilização do fim do mundo, muitos falsos profetas iriam se levantar dizendo ser ele mesmo Cristo, ou dizendo que o fim já chegaria quando o Senhor mesmo diz assim: olha, os sinais que precederão a minha vinda e o fim do mundo são esses aqui. Né? Então o Senhor diz aqui, ó, cuidado para que vocês não sejam enganados. Então, primeira coisa que você tem que guardar no seu coração na lição de hoje: quando falamos do fim do mundo, devemos ter muito cuidado para não nos apressarmos, né, e sermos enganados, né, para não irmos atrás de falsos profetas e de falsos cristos, ou seja, de não estarmos dentro da revelação da palavra de Deus, porque só a Bíblia responde o que a igreja, né, ou como o servo de Deus deve se comportar, né, e o que o servo de Deus deve esperar, e quais são os sinais que precederão o fim de todas as coisas, meus irmãos, tá certo? Então o Senhor diz que, primeiro, falando do fim do mundo, você deve ter cuidado, né, ser humilde e ter cuidado para não ser enganado, né, por falsos profetas. Então, vamos continuar.
Porquanto muitos virão em meu nome, verso 5, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí o Senhor dizendo. Já disse aqui, quando Jesus Cristo voltar, meus irmãos, um dos sinais do retorno de Cristo será que ninguém ficará em dúvida se aquele que está raiando nos céus é Cristo ou não. A palavra de Deus diz que todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E todos reconhecerão a volta de Cristo, né? A manifestação da segunda vinda de Cristo será um evento ímpar, um evento onde todas as pessoas na face da terra não terão dúvida do que está acontecendo, né? Não terão dúvida de que Cristo está voltando. Então Cristo diz aqui que antes do final do mundo, muitos se levantarão no nome dele, dizendo-se ser o Cristo, e enganarão a muitos, muitos, né? Então, desde a primeira vinda de Cristo até agora, muitos se levantaram se dizendo ser o próprio Cristo e levaram a multidão, né, para o engano e para o desvio. Muitas seitas do nosso tempo tiveram sua origem exatamente nisso, né, na marcação da segunda vinda de Cristo, no falar no final do mundo. E muitas seitas hoje têm sua origem trazendo à tona essa profecia que o Senhor Jesus Cristo nos disse. Então devemos estar atentos, né, para não sermos enganados no decorrer desse assunto. Então, quando Jesus Cristo raiar nos céus, você e eu, nós não teremos nenhuma dúvida que é o nosso Senhor que está ali. Nem aquele que não crê em Cristo, nem aquele que está despreparado, que nunca pensou, né, na volta de Cristo, terá dúvidas acerca disso, né? Será um evento tão extraordinário que toda a nossa geração, toda a geração que estiver presenciando isso, não terá dúvida do retorno do Senhor. Então o Senhor diz aqui, olha, acautelai-vos para ninguém vos enganar, né? Guardemos isso. Quando estivermos falando acerca do fim do mundo, temos que ter cuidado para não sermos enganados. E a segunda coisa é o que? No fim do mundo, a volta de Cristo, ela será visível. Ela não será algo secreto que ninguém perceberá. As pessoas perceberão, né? Jesus Cristo não vai vir só para um grupo seleto de pessoas e ali ele se manifestará. Como ele está dizendo aqui no verso 5, pelo contrário, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então cuidado, porque alguns acreditam, eu sei que a gente tem aí um debate teológico, né, profundo aí, mas cuidado para que essa vinda do Senhor secreta não caia num erro aqui do falso Cristo, né, que diz ser Cristo e enganará a muitos. O verso 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, os rumores de guerra, as nações contra as nações, né? Jesus está dizendo assim, vocês vão ouvir rumores de guerras, rumores de, né? Mas isso ainda não é o fim. Não se assustem com essas guerras, não se assustem com o que vai acontecer com o mundo. Eu não sei quantos podem dizer que experimentaram uma guerra, mas só quem passou por uma guerra sabe como um estado de guerra é terrível e como viver no meio de uma guerra gera tanta ansiedade, incerteza e sofrimento para todos, né, que estão envolvidos nessa guerra. O Senhor disse que antes do seu retorno, como a guerra, meus irmãos, a sociedade ela vive no limite, não é? Nos extremos da violência, e vem com a guerra a degeneração moral, vem com a guerra a fome, vem com a guerra, não é, a destruição de tudo aquilo da nossa rotina diária, daquilo que a sociedade geralmente dá valor. Com a guerra vem a destruição, e dentro da destruição, não só destruição física, né, mas também destruição emocional das pessoas. Que a gente pega aquelas pessoas que vivenciaram, desde os soldados até os civis, muitos estão dando testemunho do trauma que foi ver seus parentes mortos, né,
ver do lado o colega morto, ou então matar, né, ter que se defender e matar o outro. Então o estado de guerra é sempre um estado terrível, e o Senhor disse aqui que haveria muitos momentos onde a igreja teria que enfrentar esse estado de guerra, e ela teria que enfrentar essa realidade tão desastrosa que é a guerra humana, né? Depois do pecado. Então o Senhor disse aqui que a gente, ao olhar isso, não deveria nos assustar, era necessário que essas coisas acontecessem, mas esse ainda não era o fim. Então, quando falamos de guerra, estamos no estado de guerra, logo vem esse pensamento de fim do mundo. Por quê? Porque no estado de guerra, a nossa sociedade, os valores morais, eles são destruídos, né? E aquilo que naturalmente fazemos no dia a dia, numa vida de paz, pacata, a prosperidade que temos, a tranquilidade que temos, é nos retirada, né? Então, o nosso chão é retirado. O verso 7, ele diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá com a guerra, o que é que vem atrás depois da guerra? Fomes, não é? Pestes, terremotos em vários lugares. Claro que terremotos aí não entra essa questão de ser pós-guerra. Mas claro que com a guerra, meus irmãos, normalmente virá a fome, e com a fome e a destruição material, as pestes se multiplicam. Então, sempre que a gente vê um cenário de guerra na história da humanidade, é natural, é comum a gente ver logo depois das guerras um cenário de fome e também de doenças se alastrando naquela sociedade que se envolveu com a guerra. Só que o Senhor diz aqui que terremotos em vários lugares também, ou seja, ele fala aí de catástrofes naturais que estão fora do controle humano. Se as guerras estão dentro do controle humano no sentido deles provocarem, né, nação contra nação, os eventos naturais já estão fora do controle, que aí no caso dos terremotos. Mas o que me chama a atenção aqui é que o Senhor, falando do fim do mundo, diz que essas coisas extraordinárias, elas não são ainda o fim, nós não deveríamos temê-la, deveríamos enfrentar. Então, todas as vezes que eu vejo uma grande catástrofe natural ou rumores de guerra, né, as nações se ameaçando aí a mais uma guerra mundial, eu vejo muitos crentes ou então muitas pessoas que não são crentes recorrerem à Bíblia para saber se ali está vindo o fim do mundo, né? Se o fim do mundo está próximo. E o Senhor disse: isso ainda não será o fim. Vamos para o verso 8? Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então o Senhor está falando aqui, olha, as guerras, as fomes, as pestes, os terremotos só são sinais do princípio das dores. E aí ele fala como a mulher, né, no princípio, ao dar à luz a criança, um dos sinais que a criança está vindo, né, são as primeiras contrações, as dores do parto. Tá certo? Então o Senhor usa essa linguagem, o princípio das dores aí, para mostrar que essas guerras crescentes, né, como a fome, a peste, né, essa crescente na história da humanidade, não é o fim ainda, mas são apenas o princípio das dores. Tá? Verso 9: então hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 9, o Senhor começa a falar com os discípulos, e eu digo que para os discípulos era um pouco difícil de compreender, porque o Senhor está falando de eventos globais. Perceba que o Senhor fala aí de todas as nações, né? Que a igreja, né, que os servos, os seguidores de Jesus Cristo seriam odiados por todas as nações por causa do nome de Cristo. No verso 9. Nesse tempo, verso 10, nesse tempo muitos serão escandalizados. Ou seja, no verso 10 diz que muitos, ao olhar, né, que para seguir a Cristo precisará pagar um alto preço, eles afastarão de Cristo, eles serão escandalizados, eles vão rejeitar a fé cristã. Então, quando, e eu vou dizer assim, o maior sinal, meus irmãos, que o fim está próximo, né? Ele não está nas guerras, não está nas pestes, na fome. Eu sei que nesse momento de quarentena,
A gente está meio assustado com uma virose, uma doença que se espalhou tão rapidamente pelo globo e muito se falou do fim do mundo. Será que agora é o fim do mundo? Jesus Cristo está voltando? A igreja tem que estar preparada porque Cristo pode voltar a qualquer momento, não é verdade? Ninguém sabe o dia nem a hora, a Bíblia não revela isso. Mas Jesus nos deu os sinais. Então as guerras e as pestes, né, no caso aqui a peste, como estamos falando, desse coronavírus que se espalhou pela face da terra, é apenas o princípio das dores, um dos sinais do retorno de Cristo. Veja que em 3 meses o mundo inteiro foi tomou conta de uma pandemia, né? Essa palavra pandemia deveria ser muito estranho para os discípulos da época de Cristo. Mas Jesus já está tratando aqui, meus irmãos, de eventos globais, de eventos onde envolveria não só uma nação, mas todas as nações da terra. Né? Então, quando ele diz aqui, todas as nações da terra, né, odiarão vocês por conta do meu nome. Ou seja, todo aquele que ama Cristo seria odiado pelas nações espalhadas na face da terra. Isso é fácil a gente perceber hoje, quando todo evento se torna global facilmente. Mas na época de Cristo, não. Então, o Senhor, ele nos traz aqui a visão de Deus para os últimos dias e nos revela antecipadamente o que haveria de acontecer. Então é certo que esperamos a volta de Cristo, mas antes da volta de Cristo sabemos que iremos passar por situações de dificuldade. E quando falamos de fim de mundo, do final do mundo, devemos estar preparados para enfrentar, né, não só a fome, a guerra e coisas que destroem, né, o nosso dia a dia material, mas também devemos estar preparados, meus irmãos, para dar testemunho de fé, até mesmo que esse testemunho de fé, de crer ao Senhor, desperte nas pessoas que estão à nossa volta um certo repúdio, uma certa rejeição ao ponto de nos odiarem, né? De nos odiarem. Não nos odiar porque fazemos o bem ou porque fazemos o mal, mas nos odiar porque amamos a Cristo, porque preservamos os valores cristãos, porque preservamos a palavra do Senhor, porque pregamos a palavra do Senhor e estamos servindo ao Senhor, né? Por servir ao bem, por fazer o bem, seremos odiados. Porque quando eu digo que sou odiado por seguir a Jesus Cristo, não é por fazer o mal ou por fazer algo de errado. Existem muitos cristãos que têm essa ideia. Se fizermos o mal e alguém nos persegue, não estamos sendo perseguidos pelo nome de Cristo, sofrendo pelo nome de Cristo. Estamos sofrendo pelos nossos próprios pecados. Aqui não, Jesus está dizendo que sofreríamos e seríamos odiados por sermos semelhantes a Ele. E quando eu falo semelhança de Jesus Cristo, ser bom como Jesus Cristo ser amável como Jesus Cristo ser puro, né? Pureza sexual, pureza moral, como Jesus Cristo né? Preservar a vida, colocar a vida acima dos bens materiais, como Jesus Cristo colocou, né? Ser semelhante a Jesus Cristo será motivo de despertar ódio na sociedade, nas nações onde a igreja estará. Né? Então esse é um dos sinais que o fim está próximo. Né? Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Outro sinal, falsos profetas. Né? Eles entrarão na igreja, eles falarão, né, em nome de Cristo, mas eles estão ali para enganar. E infelizmente a palavra de Deus diz aqui, meus irmãos, que a maioria das pessoas serão enganadas por esses falsos profetas. E se você perceber, tem uma certa lógica, né? Porque se você é fiel a Cristo, o falso profeta ele vai pregar uma doutrina que vai contra Cristo. E se o mundo já está nos odiando, né, por sermos fiéis a Cristo, eles vão dar ouvido exatamente a esses profetas que vão falar contra os valores cristãos, contra aquilo que Cristo ensinou. Mesmo que esses profetas tenham uma aparência de bondade, de paz, de mansidão, né? Eles não têm nada, nenhuma ligação, o ensinamento dele não tem nenhuma ligação com aquilo que Jesus Cristo ensinou. Né? E devemos
ter cuidado, porque o falso profeta, ele vem enganar através da doutrina, né? Através de uma falsa revelação. O que é um profeta? Um profeta é aquele que traz a mensagem de Deus. E o que é um falso profeta? É aquele que traz uma mensagem, né, dizendo-se que é de Deus e que na realidade não é. Então, quando Jesus disse aqui que seguirão muitos falsos profetas, iriam se multiplicar pessoas se dizendo, trazer uma mensagem de Deus e que essa mensagem não viria de Deus e enganariam a muitos. Muitos iriam seguir esses profetas achando que estão fazendo a vontade de Deus e não estão fazendo a vontade de Deus. No verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E aí eu vou dizer assim, um dos muitos sinais que nós temos visto aqui. Mas se no decorrer desse estudo, olha, nós estamos falando do final do mundo. Final do mundo, o Senhor respondendo aqui em Mateus 24, em várias partes das Sagradas Escrituras, vamos ver acerca do final do mundo. Haveria sinais na natureza, no céu, né? O céu escurecerá, o sol escurecerá, né? As estrelas cairão. Você vai ter isso aí, você vai estudar a Bíblia, você vai ver que existem sinais na própria criação do retorno de Cristo, do fim do mundo. Mas aqui em Mateus 24, Jesus me chama a atenção que um dos sinais que às vezes a igreja não está percebendo já está acontecendo no nosso tempo. Tudo isso, a gente tem guerra, a gente tem peste, a gente tem fome, né? Em alguma parte. Agora a gente tem a peste, uma pandemia, nós temos catástrofes naturais acontecendo todos os anos, né? Terremotos, a gente teve agora recentemente, né, um ciclone no Brasil, coisa que está começando a se tornar, né, vamos dizer assim, natural. Há 50 anos atrás, se dissesse que haveria ciclone no Brasil, as pessoas iriam ficar assustadas, que é isso, né? Mas existe agora ciclone no Brasil, né? Ele está aí todos os anos vindo com cada vez com força maior. Mas o que me chamou mais a atenção dentro dos sinais do fim do mundo, meus irmãos, está aqui quando fala que muitos irão odiar nós, nos odiarmos por sermos seguidores de Jesus Cristo. E os falsos profetas levarão ao engano a maioria das pessoas. E no verso 13, né, no verso 12, ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. A multiplicação da maldade, a multiplicação da perversidade, né, ela traz consequências para o convívio em sociedade. Né? Ela não só traz uma degeneração moral, ela não traz só violência, ela não traz mais um distanciamento das coisas de Deus, a dificuldade do povo cristão, do povo de Deus viver em sociedade, mas também ela traz para dentro da igreja um esfriamento do amor. Se você lembrar que o amor, meus irmãos, é a base de tudo. Né? Quando o Senhor veio ao mundo, João nos diz que ele veio ao mundo porque o Pai, né? Porque Deus amou o mundo e entregou o seu Filho. Quando a gente vai lá na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala dos dons espirituais, daquilo que a igreja deveria valorizar, e ele coloca ali naquele capítulo 13 que se eu tiver entendimento, se eu tiver riqueza, se eu tiver fé, né, em extremo, isso aí é uma fé capaz de remover montanhas, se eu entregar todos os meus bens para os pobres, se eu queimar meu corpo, né, entregar todo o meu corpo para ser destruído sem amor, né, se minha motivação não for amor, de nada vai ter valor. E ele diz que o amor é o maior, né, é o maior entre a fé, né, e a esperança e o amor. O amor é o maior desses três que nós devemos ter. Por quê? Porque o amor é a base de tudo. O amor a Deus e o amor ao próximo. Até para obedecer à lei de Deus. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Até para ser bom, eu preciso amar. O amor está no centro da vida cristã. Se eu tiro o amor da vida cristã, eu me torno um galho seco.
se eu deixo de amar a Deus e deixo de amar o meu irmão, ao próximo, não só o meu irmão de fé em Cristo, mas também ao meu próximo, que são todas as pessoas que estão ao meu redor. Se eu tiro o amor, a minha fé ela se torna vazia e sem sentido, né? Porque Deus nos chamou para amarmos. E esse é um dos grandes sinais de que somos seguidores de Cristo, é o amor. Então, quando o Senhor fala aqui que nós seremos entregues a ser atormentados, que os falsos profetas enganarão a muitos, né, como sinais, e a iniquidade se multiplicará, existe aqui um sinal: o amor de muitos esfriará. Né? Pela multiplicação da maldade, muitos desistirá de fazer o bem. Eles serão endurecidos. E aí uma parte da igreja está inclusa nisso. Muitos deixarão de fazer o bem, muitos deixarão de santificar os seus lábios, né, a sua boca, e falará com ódio, falará com maldade, falará com dolo, porque esqueceram do seu Criador, porque esqueceram do seu Redentor, porque esqueceram a razão da nossa fé. Né? Então, eu quero chamar a atenção aqui nesse estudo. Por quê? Porque já é natural para as pessoas verem guerras e fomes e pestes e logo temerem o fim do mundo. Mas quando a gente vê a insensibilidade do ser humano para com o outro ser humano, né? A insensibilidade do ser humano com as coisas de Deus, a forma como as pessoas fazem piada, né, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a forma como as pessoas olham com um olhar de desdém para os valores cristãos, a forma como as pessoas olham para a Bíblia, menosprezando e, se possível, fosse até tirá-la do nosso meio. Então, a maldade como aceita como uma atitude natural. Eu vejo muitos, desde os desenhos infantis até os filmes, aquele que é mau, que é cruel, como um sinal de força, né, de ganho. Você ganha, você tem vitória nesse mundo aqui, quando você é melhor, passa por cima de todas as pessoas. Né? Então, um tipo de sociedade que valoriza o mal, um tipo de sociedade que dá valor àquilo que é destrutivo ao outro ser humano, de botar um contra o outro, né? De ter prazer na desgraça do outro. Então, esse tipo de maldade haveria de se multiplicar e ele sim é o sinal que o fim está muito próximo. Né? Uma sociedade ela dá o sinal do retorno de Cristo quando a maldade se multiplica de forma extraordinária. Quando o mal se torna o padrão, né? Fazer o mal, ser desonesto, ser mentiroso, né? Matar, roubar, odiar a Deus, falar, né? Usar o nome de Deus como se fosse, né, piada, se torna algo natural que não gera escândalo, sim. Aí sim é um sinal de que o fim está próximo e um sinal importante de que o retorno de Cristo está muito próximo. É isso que o Senhor nos diz aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, já estamos chegando aí a 38 minutos de vídeo. Eu sei que num só estudo não poderíamos falar desse texto por completo. O sermão do Senhor, né? Aqui está no começo essa introdução. Mas nessa introdução podemos ver, quando falamos do fim do mundo, Jesus nos dá uma resposta aqui. Primeiro, você deve ter cuidado para não ser enganado. Segundo, quando Cristo voltar, ninguém terá dúvida. Né? Se você tem dúvida se aquele que está falando é Jesus ou não, ele não é Jesus. Porque quando Jesus raiar, ninguém terá dúvida que é o Senhor. E ele diz aqui que muitos falsos cristos virão e enganarão a muitos. Terceiro, né? O terceiro sinal seriam as guerras, nações contra nações. O Senhor disse que a gente não deveria temer essas coisas, era necessário que essas coisas acontecessem. Né? Quarto, com as guerras vem logo o quê? Fome, pestes, né? E terremotos em vários lugares do mundo.
tá? Esses são sinais ainda do princípio das dores. Isso também não deveria nos assustar, mas nos fazer entender que era necessário que essas coisas aconteçam e fortalecer nossa fé, que a palavra de Cristo está sendo se cumprida. Quinto, né, que haveria de se perseguir a igreja, né? Aqueles que se dizem de Cristo, que seguem a Cristo, seriam odiados por todas as nações, não é um ódio local. Nós sabemos que existem países no globo ainda que não receberam o Evangelho e que impedem os missionários, né? Até hoje você vai para alguns, se você for ver algumas agências missionárias, eles têm relatos de pastores missionários que são mortos com sua família inteira por simples fato de estar pregando o Evangelho ou por estar levando a palavra de Deus ou a Bíblia, né? Ou ter a Bíblia na sua casa já é motivo daquelas famílias ser condenadas à morte em determinados países. Mas só que o Senhor está falando aqui que todas as nações, em todo o globo, haverá uma rejeição de Cristo e uma rejeição da igreja. E isso levará à perseguição da igreja, uma perseguição mundial. Não haverá uma nação qual nós vamos poder nos sermos asilados, buscar refúgio. Não. Toda a igreja na face da terra será perseguida, né? E quando isso acontecer, muitos que estão na igreja visível se escandalizará e abandonará a fé. Outros serão que endurecidos, seus corações perderá o amor, porque a maldade vai se multiplicar. Vai ser difícil seguir a Cristo, vai ser difícil, né, servir a Cristo como devemos. Então, o amor dessas pessoas, elas secará e elas ficarão como galhos secos que não frutificam, né? Porque se eu tiro o amor da fé cristã, perde-se o sentido. E é nisso que eu gostaria, antes de finalizar, focar. Às vezes a gente presta muita atenção, por exemplo, numa coisa tão extraordinária como esse coronavírus, que tem matado, trazido tantas dores para tantas famílias do mundo afora e tem causado medo a alguns. Talvez você tenha medo de sair de casa hoje. Eu digo a você, a gente tem que ter os cuidados que estão dentro do nosso alcance, mas aquilo que está fora do nosso alcance está nas mãos do Senhor. E a gente deve guardar, né, o nosso coração e buscar a paz no Senhor. Nós devemos vigiar o nosso coração. Então, não deixe com que o medo dessas coisas afete a sua fé, e esmoreça o amor que você tem para com o Senhor e para com o próximo. Porque um dos terríveis sinais, né, da apostasia é o esfriamento do amor. Né? Não existe fé genuína sem amor. Isso a gente tem que olhar para os nossos corações, meus irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero chamar a atenção. Porque mais do que essa peste que tem se espalhado pelo mundo, me chama a atenção o estágio de esfriamento que a igreja, não só no Brasil, mas no mundo, está atravessando. São muitos que estão dentro da igreja, mas seus corações estão distantes de Deus. Falam com a sua boca o que querem e desejam, mas seus desejos, né, apesar de terem uma aparência, às vezes até bíblica, mas o seu coração está distante do Senhor. Assim como aconteceu com os fariseus, que eram muito rígidos nas suas próprias leis, nas suas próprias interpretações, e esqueceram do amor ao próximo, ao ponto de valorizar muito mais, né, a tradição humana do que a própria vida humana, como o Senhor diz que deveríamos valorizar. Eu não posso amar a Deus se eu não amo você. Então, a falta de amor é um dos principais sinais de que o Senhor Jesus Cristo está voltando. A multiplicação da maldade e a falta de amor juntos são sinais fortes de que o fim está chegando. Então, se você tem medo de terremotos, de pestes, de fome, você deveria temer ser encontrado pelo Senhor com um coração seco, duro, né? Impenitente, um coração incrédulo, um coração que não tem amor para com as coisas de Deus, nem para com o seu próximo.
O que é que isso nos ensina, meus irmãos, quando a gente fala de fim do mundo? Nós deveríamos estar muito mais preocupados com a nossa comunhão com Deus e com o próximo do que com esses sinais. Quando, meus irmãos, e aqui quando eu falo de esfriamento do amor, é aquele desejo mesmo, né? A Bíblia diz que a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Então, um dos bons testes que você deve fazer é ouvir o que você tem falado nos últimos tempos. Ouvir o que você fala depois dos cultos, depois de encontrar um irmão, ou depois de encontrar, depois das suas orações, depois de ouvir a mensagem. Se ouvir o que está saindo da sua boca, porque a sua boca vai falar o que o seu coração está cheio. E um dos sinais, né, do retorno de Cristo é ouvir no meio da igreja um discurso de ódio, né, um discurso de falta de amor para com Deus e para com o próximo. E às vezes um discurso que parece até zelo na fé, mas não é. Na realidade, é apenas um discurso vazio, né, que demonstra como nós estamos distantes de Cristo. Quando Deus nos olha com misericórdia, muitos que estão ao nosso redor nos olham nos condenando. Então, quando esquecemos da misericórdia e condenamos apenas, quando nos tornamos só um dedo que aponta, né? Quando nos tornamos apenas um agrupamento de pessoas que falam mal uma das outras, quando estamos falando mal dos nossos irmãos, das nossas lideranças, quando o nosso coração está tão duro que não prestamos atenção, que Jesus Cristo nos ensinou que todas as vezes que fazemos de alguma coisa de bom ou de ruim para com um das ovelhas, estamos fazendo para Cristo. E às vezes estamos fazendo mal ao próprio irmão em Cristo, né? A própria igreja, na própria comunidade em Cristo, em vez de estarmos unidos em oração num momento como esse. Então, esse para mim é um grande sinal da vinda de Cristo, né? Não é o terremoto ou a peste que se alastra, mas o amor que falta no coração das pessoas que estão fora de Cristo, mas principalmente daquelas que estão dentro das igrejas. Nós temos que ter muito cuidado, né? Então, se nessa manhã, meu irmão, que o Espírito Santo do Senhor te ilumine e demonstre que se no teu coração está faltando amor, essa é uma manhã de arrependimento, e dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos misericórdia a Deus. Eu sei que em momentos de crise há muita confusão, muita desunião, mas a palavra do Senhor diz que aquele que está ligado a Cristo recebe o escape, recebe tudo que é necessário. E uma delas é o entendimento. Quando o fim estiver próximo, a maldade vai se multiplicar. Vai ser muito difícil amar uns aos outros e principalmente amar a Deus acima de todas as coisas. Vai ser muito difícil fazer isso mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja visível, né? A igreja como grupo, como homens. Porque a verdadeira igreja de Deus é invisível, ela vai ter o Espírito Santo e ela vai resistir, ela vai perseverar e ela será salva pelo Senhor. Então, que Deus te abençoe nessa manhã e que de todos os sinais que foi dito aqui, que você fuja da falta de amor, de um coração endurecido, que você fuja. E a melhor coisa que você pode fazer para descobrir se seu coração está duro ou não é se ouvir o que você tem falado uns com os outros, com o seu melhor amigo, com o seu colega, a forma como você tem tratado as pessoas, a forma como você tem tratado as situações que ocorrem que contrariam a sua vontade. Essa é uma boa forma de mostrar se o nosso coração realmente ama como Deus quer que venhamos amar uns aos outros. E claro que eu não posso amar a Deus, né, e nem amar ninguém se o Espírito Santo não me iluminar. Então, que nessa manhã o Espírito de Deus ilumine teu entendimento e que você compreenda o que é ser cristão. E você compreenda o teu papel nesse momento de tanta dor, tanta aflição, tanta confusão, de tantos falsos profetas, tantas pessoas que se levantam em nome de Cristo
e não levam a mensagem de Cristo e usam o nome de Cristo, outros zombam do nome de Cristo. Estamos vivendo dias trabalhosos, mas isso sim, devemos lembrar, é o fim. Estamos chegando perto do fim, né? O Senhor realmente está perto de voltar. E esse sinal que o Senhor disse, o amor de muitos esfriaria, tem sido concretizado na nossa sociedade. A igreja tem esfriado, né? Eu não estou falando aqui, estou falando do amor genuíno, daquele que se encontra na pessoa de Jesus Cristo, que ao dizer eu sou discípulo de Cristo, deveríamos refletir. Então, que o Senhor te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, Todo-Poderoso, nos dobramos perante Ti. Ó Pai, falando desse assunto, o fim do mundo, muitos têm medo, outros, por tanta ignorância, Pai amado, zombam. Que Tu tenhas misericórdia de nós, que vivemos numa sociedade, Pai amado, tão confusa, e qual tem abandonado, tem se multiplicado a maldade. Tu bem sabes, Senhor, como Tua igreja tem sofrido nesse momento, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Rogo nesse momento, Senhor, por todos que estão ouvindo, cada família, que Tu leve ao arrependimento daqueles que estavam com o coração endurecido, que já tinham esfriado e se esquecido do primeiro amor. Que Tu tenhas misericórdia de nós, Senhor, que Tu nos avive com Teu Espírito Santo e que Tu traga no nosso meio, Santíssimo Deus, um temor para contigo e que venhamos andar fazendo a Tua santa vontade, Senhor, e não arrumando pretextos para fazer os nossos próprios desejos. Que venhamos nos preocupar, Senhor, de forma santa com o Teu nome, zelando em santificá-lo. E também, Senhor, amar os Teus servos e ver nos Teus servos a Tua imagem e semelhança e ver nos Teus servos, Senhor, alguém por quem Cristo derramou o sangue e que vale a pena exercer a misericórdia. Tira do nosso meio, Senhor, todo o mal e que Tu preserve o amor genuíno nos nossos corações para que a nossa fé, Senhor, seja uma fé viva e brilhante, a luz, seja a luz no meio dessa escuridão que tem nos cercado. Ó Santo Deus, sozinho nada poderemos fazer, mas Tu estás conosco. Tu assim prometeste, Senhor, que jamais nos abandonaria. Por isso não devemos temer enfrentar o mundo inteiro, porque se Tu és conosco, Senhor, quem poderá contra nós? Se Tu mesmo, Santíssimo Deus, resolvesse nos justificar e nos salvar. Abençoa os Teus servos nesse momento que ouvem essa mensagem. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, um grande abraço a todos, né, os irmãos que têm acompanhado, né, as lives nesses últimos domingos. Esse domingo vai ser um pouco diferente, vai tentar transmitir, né, a live da noite no culto solene, com a celebração da ceia do Senhor. Então eu peço que vocês estejam em oração. Por enquanto, alguns não podem ainda se aproximarem, né, estarmos ali juntos, mas eu creio no Senhor que em breve estaremos todos juntos como antes e celebrando a ceia do Senhor. Se essa for a vontade de Deus, meus irmãos, porque a vontade de Deus é sempre a melhor. Então eu desejo para você uma excelente semana e que Deus continue te abençoando. Um abraço a todos vocês, viu? Que Deus continue me abençoando. Até a próxima transmissão.